Aula da disciplina Morfossintaxe 1, professora Socorro Dias. Então, nesta aula, nós trabalhamos a classificação das palavras de uma determinada língua, que vocês viram, os critérios, a forma, a função, o sentido, e agora nós vamos nos deter mais nos critérios observados na classificação das palavras. Então, em qualquer língua, os critérios que devem ser observados na definição, na classificação das palavras, nós vamos começar logo pelo inventário aberto, não é? Por exemplo, a classificação formal ou morfológica, que tem a ver com a forma, não é? Com a flexão, como nós já vimos em outras aulas, a flexão de gênero, de número, a derivação, os morfemas, ou seja, a estrutura, a formação da palavra em si. A classificação formal, sintática, que tem a ver com a sintaxe, ou seja, a palavra dentro de um enunciado, dentro de um contexto, ela estabelecendo relação com outra palavra, com outras palavras. Não é mais ela sendo tratada de forma isolada, mas a atualização dela dentro de um contexto, de um uso, não é? Então aí a gente vai estudar essa palavra dentro do sintagma, dentro da oração, dentro do período, dentro do texto. E o critério semântico, que tem a ver com o sentido, não é? Com o sentido. O sentido. Então, analisando as categorias gramaticais, não é? Que formam o inventário fechado, justamente onde mais houve assim uma incidência eu diria assim, da conjuntura, não é? Do estudo do foco tradicional, foi na classificação do substantivo. Veja, essas três classes de palavras que formam o inventário aberto da língua, que é o substantivo, o adjetivo e o verbo, essas palavras elas foram, né, definidas, por exemplo, como identificar uma palavra substantivo, uma palavra adjetivo, uma palavra verbo, que na verdade nós temos que o critério, elas pertencem ao inventário aberto da língua e elas estabelecem uma relação entre elas, o texto e o mundo extralinguístico, não é? Então o mundo é formado de substantivos. Esses substantivos, eles têm qualidade, estado e eles têm determinados aspectos verbais. Então, como classificar essas palavras? Como identificar uma palavra como substantivo? Então, nós sabemos que na gramática tradicional, filosófica, o substantivo e o adjetivo e o verbo, eles foram muito identificados pelo critério semântico, subjetivo. Por exemplo, de acordo com o critério semântico, quando eu digo substantivo, palavra que determina os seres. Veja quanta subjetividade tem nesse conceito. Que seres? Para isso na verdade, eu tenho que entender o que é um ser, não é? E depois determina como. A esperança é um substantivo e é um ser. O birô é um substantivo, é um ser. Então fica muito subjetiva essa classificação semântica. Então, de acordo com a classificação semântica de substantivo, ela é muito reducionista, é muito subjetiva, até porque ela não traz uma definição, eu diria assim, mais concreta do termo. Então, daí porque, dentro de uma classificação formal, por exemplo, que trabalha com a fonologia, com a morfologia, com a questão do gênero, do número, então a gente pode dizer o seguinte: substantivo é uma palavra que, veja, primeiro determina um ser, o substantivo determina os seres, né? Determina os seres, inanimados e inanimados, não é? Acrescenta Evanildo Bechara, inanimados e inanimados. Então, que seres, não é? Isso gera uma análise semântica do sentido subjetivo.
Aí vem a classificação pelo critério formal. Substantivo é a palavra que varia em gênero, número, possui grau, que grau não é flexão, eu já disse a derivação, possui grau. Então, a palavra, por exemplo, a palavra, como escola. Escola é substantivo, porque eu digo que é do gênero feminino e o número é singular. Mas, se eu pego o grau, que é indicativo de sufixo, aí eu posso até colocar o grau diminutivo, escolinha. Mas se eu coloco o grau aumentativo, escolão, então isso forma o quê? Isso forma uma forma, não é? Essa é uma forma que não vamos dizer, racional, lógica na língua. Então, muitas vezes, então, o critério, a gente viu o cíclico semântico, então esse critério que trabalha com gênero, que trabalha com grau, que trabalha com número, então, para algumas palavras funciona, não é? Por exemplo, se eu digo assim, porta, portas, feminino, plural, portinha, portão já tem outro sentido. Então, esse critério aqui, no que se refere ao substantivo, não dá conta, não é? Até porque cria formas assim que não são comuns na língua. Ventilador, ventiladorzinho, mas ventiladorzão. Então, cria assim formas que não são comuns e praticáveis na língua. Então, esse critério de classificar o substantivo pelo critério aqui, semântico, aqui pelo critério morfológico ou formal, vamos colocar formal ou morfológico, né? Quando a gente fala em forma, fala na morfologia. Também não é um critério muito seguro, nem sempre. Aí vem o critério sintático. Aí esse daqui é o melhor critério. Como identificar uma palavra substantivo? Aí quando a gente trabalha o critério sintático, a gente trabalha sempre a palavra em relação a outra palavra, estabelecendo relação de gênero, relação de número, com outra palavra. A gente não trabalha a palavra isoladamente. A gente atualiza, inclusive, no contexto. Aí o critério sintático diz o seguinte: substantivo é toda palavra que se deixa anteceder por um determinante. Palavra que se deixa anteceder por um determinante. Pronto. Aí a gente sabe o que é determinante, não é, minha gente? Inclusive na apostila tem, que é o critério sintático. Olha, vocês viram que determinante é aquele termo, aquele número, aquele morfema dependente, é um morfema dependente, que junta-se ao substantivo, não para acrescentar um novo sentido ao substantivo, não para modificar o sentido do substantivo, mas o determinante, ou ele entra em concordância com o substantivo em gênero e número, ou indica a sua referência espacial. Quando eu digo este menino, este menino é o que está perto do falante, esse menino é o que está distante do falante e perto do ouvinte, aquele menino é o que está no eixo de distância do falante e do ouvinte. Quando eu digo o menino, eu estou indicando, mostrando. Quando eu digo o menino estava na praça, um menino estava na praça brincando. O menino caiu. Então esse O aqui, artigo, ele retoma anaforicamente esse um. Eu estou falando na mesma identidade. Então o substantivo é o que a gente vai depois considerar que esses determinantes, eles trabalham na linha anafórica, que vocês até veem isso em linguística textual, no sentido de retomar, ou na deixe, no sentido de mostrar. Mas eu não quero colocar essa questão agora, né? Eu não quero colocar, eu quero voltar para cá. Então, determinante é aquela palavra que identifica, que faz com que você identifique que uma palavra é um substantivo, certo? Então, quais são as palavras que funcionam como determinantes? A gente viu artigo,
definido e indefinido, ele é determinante. Os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, veja os pronomes indefinidos, possessivos, demonstrativos, pronome relativo, não é? Muitas vezes também é determinante, só o pronome cujo, relativo, porque os outros são substituidores que depois a gente vai ver. Então, determinantes são os artigos, os numerais, os pronomes demonstrativos, possessivos, o pronome relativo cujo, e etc., os numerais. Então, são palavras que são determinantes. Por exemplo, eu digo assim, esperança. Esperança é um substantivo, eu digo, é a esperança. Por exemplo, atualizado, é substantivo, o atualizado. É um pouco assim, a gente estranha, não é? Então, por que é que ventilador é substantivo? Porque eu digo um ventilador, este ventilador, meu ventilador, aquele ventilador, dois ventiladores, vários ventiladores. Então, é um substantivo. Veja como é fácil. E justamente o que vai identificar essa palavra como substantivo é um critério chamado sintático. A melhor forma de você identificar se uma palavra é substantivo é colocar dentro do eixo sintagmático e atualizar essa palavra através de um determinante. Aí é um substantivo. Qual é o critério? Então se diz, substantivo é a palavra que se deixa anteceder por um determinante. Aí essa classificação, essa definição de substantivo é sintática. Certo? Agora veja, o adjetivo. O adjetivo é outra categoria gramatical que a gramática coloca assim. Por exemplo, a gramática tradicional diz, adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Mas qualificar, modificar, qualificar, dá uma qualidade. Ah, o que é um adjetivo? É o que dá uma qualidade. Isso é um critério semântico, não é? É um critério semântico que não dá conta. Sabe por quê? Porque é palavra que dá qualidade. Aí eu digo, diga uma palavra que dá qualidade, bela. Bela. Tudo bem, bela é adjetivo. Beleza não é adjetivo, beleza é substantivo. Quer dizer, e não dá uma qualidade? Dá. Mas a beleza é um substantivo, não é? Inteligência dá uma qualidade. E não é um adjetivo. O adjetivo é inteligente, porque inteligente é um ser, e aquele ser é um substantivo. Entendeu? Então, esse critério semântico, ele é subjetivo. Ele não dá conta de toda a classificação de uma palavra como sendo adjetivo. Porque você pode classificar uma palavra como adjetivo, quando na verdade ela é substantivo. Então, vamos ao critério formal. Então, a gramática também coloca o seguinte, os gramáticos estruturalistas, eles colocam que adjetivo é todo formal, quando eu falo é morfológico. Olha, adjetivo é toda palavra que varia em gênero, número, mas a palavra, por exemplo, inteligente. Inteligente é um adjetivo. No entanto, quem vai determinar o gênero de inteligente é a palavra que acompanha. Menino, inteligente. Então, inteligente é masculino. Menina, inteligente. Então, inteligente é feminino. Então, esse critério morfológico de dizer, claro que o adjetivo possui, varia em gênero, em número, em grau. Aliás, a variação em grau do adjetivo é profícua. Ela enriquece, não se enriquece muito enquanto falante. Você só dizer amicíssimo, amiguíssimo, quando é amicíssimo, sapientíssimo, nigério e outras coisas mais que enriquecem o nosso vocabulário. Agora vamos para um critério mais seguro, que é o critério justamente sintático. Então, gente, o critério sintático que está no eixo paradigmático, sintagmático, que é horizontal. Então, esse critério diz o seguinte, adjetivo é a palavra que forma um par perfeito com um substantivo. Gente, não existe adjetivo sem substantivo. O adjetivo ele foi criado para justamente qualificar, modificar o substantivo. Não há adjetivo sem substantivo. Há substantivo sem adjetivo, mas não há adjetivo sem substantivo. Então, se eu digo que o adjetivo forma um par perfeito, estabelecendo, inclusive, concordância de gênero e de número, com o seu substantivo, que é uma questão ligada perfeitamente à sintaxe, quando a gente estuda, quando eu digo assim,
encerrados os trabalhos, olha, encerrados, tem que concordar com o trabalho. É o particípio do verbo, mas tem função que é adjetiva, não é? Então o adjetivo, a classificação perfeita, é também o critério sintático. Gente, e o verbo? Aí o verbo, pelo critério semântico, porque a gente não sabe a classificação de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado, pode ir, todas as gramáticas tem isso. Verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno. Certo? O que é uma ação, o que é um estado, o que é um fenômeno? Isso são critérios subjetivos, semânticos, não dá conta. Porque a palavra, por exemplo, briga, chuva, jogo. Ó, briga e jogo são ações e não são verbos. Chuva é um fenômeno e não é um verbo. Então, esse critério semântico, vocês já estão vendo, não é? O critério semântico, ele não dá conta da classificação de verbo, não dá conta. Aí o critério morfológico, gente, o critério morfológico ou formal, quando eu falo em morfológico é formal. O critério formal ou morfológico, ele é progressivo, ele é altamente produtivo, porque nenhuma categoria gramatical da língua portuguesa ou de outro idioma possui mais produtividade de flexão do que o verbo. O verbo tem flexão de número singular plural, eu canto, tu cantas, nós cantamos, de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, de tempo, cantei, cantou, indicativo, subjuntivo, imperativo, de modo, os modos, como eu disse, do tempo, presente, passado, futuro. Quer dizer, a categoria mais produtiva, morfologicamente, é o verbo. E se você quer saber se uma palavra é verbo, só é você tentar, por exemplo, você tentar conjugar. Por exemplo, dispor, dispunha. Aí eu dispunha, ele dispôs, nós disporemos. E aí você articula já com os pronomes do caso perto. Aí quando você articula com os pronomes do caso perto, você sabe que é verbo porque você conjuga. Nenhuma categoria gramatical que você conjuga, eu não digo eu cadeira, tu cadeira, não. Então, se você só conjuga o verbo ligado às pessoas, que é um legado até latino, então você tem um critério sintático na classificação do verbo. Ou seja, verbo, você classifica muito bem pelo critério morfológico, pela morfologia, não é? De gênero não, de número, pessoa, modo, tempo, e pelo critério sintático, porque o verbo se articula com os pronomes do caso verbo, eu, tu, ele, nós, vós, ele, e o pronome de tratamento você, vocês, não é? Então vejam, a partir daí, nós iremos realizar atividades muito produtivas, muito interessantes, que vão desmitificar todo esse conceito, todas essas definições que estão aí, numa linha bastante arcaica. A gente vai pegar as gramáticas e eu vou trazer vários conceitos de gramáticas diferentes para vocês fazerem uma análise, não é uma análise linguística e científica, com base nesse conteúdo que nós trabalhamos nesta aula.